aqui. Bom, agora nós já estamos gravando, então boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos nessa nossa atividade de hoje. Hoje é o nosso quinto dia, né, nossa quinta aula desse programa que foi organizado pela professora Glaucia Signorelli e pela professora Evânia Bernardes, que exatamente nós preparamos um curso, né, com base no conteúdo do concurso para a Secretaria de Estado de Minas Gerais, né, com base no conteúdo, nós elaboramos um curso e dividimos entre os colegas e cada um vai trabalhar uma temática com vocês, né, no sentido de ajudá-los, né, a ter mais subsídios, mais elementos aí para fazer essa prova do concurso, né? Então, assim, muitas pessoas que estão entrando aqui eu já conheço, alguns já foram meus alunos, outros colegas de trabalho, outros em algum momento a gente manteve algum tipo de contato, e eu fico muito feliz de saber que vocês já caminharam, né? Principalmente os ex-alunos, já caminharam, já estão na escola, já estão aí na ativa, né? E agora dando mais um passo no sentido aí da efetivação por meio do concurso público, né? Então, assim, eu acredito que esse seja um momento bastante profícuo, né, na vida de vocês. Acredito que, assim, o básico disso, óbvio, né, a questão de estudar, de vocês terem contato com o material, com a literatura, né, com o que já foi produzido, participar das aulas, né. Acredito que isso é essencial para que vocês tenham uma base e muita tranquilidade, né? Espero que vocês possam aí alcançar os objetivos almejados aí, no que diz respeito à aprovação no concurso, tá? Essa nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar, né, com o tema Planejamento Educacional e Gestão Democrática, né? Trabalhando objetivamente a questão do projeto político-pedagógico, dentre as suas dimensões, e também os princípios da gestão democrática, né, que são temas bastante recorrentes, aí, que sempre aparecem nos concursos, né, acredito que vocês já estão estudando. Peraí, que acho que tem mais gente aqui que está esperando permissão. Permitir. Tá, bom. Acredito que vocês já estão estudando, já devem ter visto que isso aí é bastante recorrente, essa discussão, né? Obviamente, muitos de vocês já estão na sala de aula, já estão na escola, já estão atuando, e muito do que eu vou falar aqui é coisa que vocês já vivenciam, né? E a perspectiva é que a gente tenha elementos para fazer essa discussão de uma maneira mais aproveitada possível, né? Vou caminhando aqui, o problema é que agora todo mundo resolveu chegar de uma vez. Vamos trabalhar aqui. Eu acho que agora esse comecinho vai ser um pouco mais conturbado por conta dessas aceitações aqui para entrar na sala, mas depois a gente consegue trabalhar de uma forma geral. Vocês estão vendo os objetivos aí da aula? Conseguem ver? Sim. Ah, tá. Obrigada. Consigo. Tá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí. Estamos começando a nossa aula. Boa noite, professora Glaucia. Estamos aí começando a nossa aula e acredito que a gente vai ter elementos, assim, bastante significativos para discutir aqui, né? Espera aí só um pouquinho. Bom, então, os objetivos da nossa aula, né, o objetivo geral é caracterizar os aspectos básicos do planejamento e do projeto político-pedagógico e os princípios da gestão democrática participativa, né? Então, esse conteúdo, né, é essencial, inclusive, está nos itens lá do que vai ser trabalhado aí, do que vai ser
cobrado na prova do concurso, e aí é sobre essa dimensão que a gente vai trabalhar um pouco mais, né? O que é o projeto político-pedagógico, qual que é a sua finalidade, como que ele tem sido vivenciado nas escolas, né? Como que ele é elaborado, como que ele é vivido ou não, né? E os princípios de gestão democrática participativa, né? Que rege a questão mesmo da organização das escolas, né? Como objetivo específico, enfatizar a importância da construção coletiva do projeto político-pedagógico e o seu desenvolvimento em etapas, articulado com a perspectiva emancipatória e inclusiva, né? Então, a partir desse objetivo, a gente vai trabalhar a importância de se elaborar um projeto político-pedagógico nessa dimensão da participação, de uma perspectiva emancipatória, inclusiva, né, e que traz elementos para pensar todo o coletivo da escola, né? E também compreender as dimensões do projeto político-pedagógico e sua articulação com o planejamento das práticas pedagógicas e da gestão da sala de aula, né, na organização do planejamento, do plano de ensino, do plano de aula, né, e a gestão da sala de aula, e essas dimensões, em que medida o projeto político-pedagógico se estrutura com base aí na organização dessas práticas educativas no interior da escola, né? E também problematizar a gestão democrática, né, e sua interseção com as instâncias de participação, né, na escola, né? Então, as instâncias de gestão de ação colegiada, né, que acontecem nas escolas, em que medida o princípio da gestão democrática se efetiva nesses espaços, né? Em que medida eles são construídos, qual que é a finalidade, para que serve, né? Como que eles vão delinear o princípio da gestão democrática na escola. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode começar a indagar questões a respeito do planejamento, né? O que é o planejamento, né? Qual que é a importância de se planejar na escola? Qual que é a importância de se trazer essa forma de organização das ações pedagógicas, né? Das ações didáticas, né? No interior da escola, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que pensar que o planejamento, ele é inerente à vida humana, quer dizer, não se pode pensar no planejamento na vida sem o ato de planejar, isso é uma coisa inerente, quer dizer, desde que a gente nasce, a gente já vem trabalhando nessa perspectiva, né, e ao longo da história, a gente pode perceber, né, que desde os primórdios da civilização, a sociedade ela foi se complexificando, e tudo graças à questão da mudança, né? Nós sabemos que todos os animais são dotados de inteligência, mas somente o homem é capaz de raciocinar. E através do uso desse raciocínio, ele foi modificando, né? Modificando a sua vida, para melhoria do seu bem-estar, né? Da sua família, da sua comunidade, da sociedade na qual ele está inserido, né? Então, a gente pode ver que, ao longo da história, a gente percebe que o homem transformou a vida de uma maneira muito significativa, né? Desde, se você for pensar lá na época da Idade da Pedra, né? Na era dos neandertais, em que as pessoas viviam em cavernas, viviam, né? Comiam aquilo que achava, né? Comia quando tinha, então, assim, com uma vida extremamente rudimentar, e o que nós temos hoje, né? Quer dizer, o que nós conseguimos evoluir nesse processo para estarmos onde nós estamos hoje? Isso tudo graças a essa capacidade humana, né, do ser humano, de modificar, de se reinventar, né? E o planejamento, ele faz parte disso. Quer dizer, qualquer ação que a gente vai desenvolver na nossa vida, o planejamento, ele é inerente a tudo que a gente vai fazer. Se você planeja comprar uma casa, se você planeja sair do aluguel
e comprar, financiar uma casa, né? Se você precisa trocar de carro, se você precisa quitar as suas dívidas, tudo isso demanda planejamento. E da mesma forma, se você executa ação, algumas ações, né, que não prima pelo planejamento e por essa organização, isso acaba demandando situações, às vezes, adversas, fora daquilo que se esperava, né, situações bastante inusitadas, né? Então, eu vou passar uma chargezinha para vocês aqui, só para ilustrar, né? Então, assim, a enfermeira chama o pai e diz para ele, parabéns, chegou o seu 13º filho, né? Então, assim, o que a falta de planejamento acaba gerando na vida do sujeito, né? Quer dizer, a falta de planejamento familiar fez com que ele vai fazendo filhos, né, de uma forma desordenada, né? Não que, de repente, até a questão do fato de ser pai ou mãe não seja uma coisa boa, né? Mas isso precisa de planejamento, precisa de estrutura, né? Ele precisa ter condições saudáveis para criar essa família. Então, isso demanda planejamento. Então, o planejamento em si é algo que é bastante importante na vida de todos nós, né? Então, quando pensa planejamento, você pensa numa lógica de organicidade, né, de coerência, estabelecer método, estabelecer tempo, estabelecer vários elementos que são necessários para que se execute uma ação de uma forma satisfatória, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente pode imaginar que o planejamento, ele é um processo de definir objetivos, metas e estratégias para alcançar resultados desejados em um determinado período de tempo, né? Então, é a forma que nós temos de organizar aquilo que nós vamos fazer no sentido de alcançar aquilo que nós almejamos. Por exemplo, se eu quero trocar de carro, né? Se eu tenho um carro por exemplo, usado, de repente eu quero trocar por um carro novo, claro que eu vou ter que fazer todo um planejamento na minha vida para que isso aconteça, né? A menos que eu tenha sido agraciada por nascer em berço de ouro, que não é verdade, né? Todos nós precisamos organizar a nossa vida, você precisa economizar, você precisa parar de sair todo final de semana, você precisa restringir algumas coisas, você precisa juntar dinheiro para que você possa fazer isso, ou até mesmo organizar um financiamento, alguma coisa, e aí colocar a prestação, por exemplo, de um financiamento, no seu orçamento mensal, entendeu? Então, tudo isso demanda uma organização. E essa organização, ela tem métodos, ela tem estratégias para se chegar a determinado projeto, né? Para se efetivar determinado projeto. Envolve também a tomada de decisões antecipadas sobre ações que serão executadas no futuro, considerando recursos disponíveis e as condições do ambiente, né? Então, na verdade, você tem que esquematizar quais que serão as ações que você vai precisar desenvolver para se chegar àquilo que você deseja, né? Quais que são os recursos que serão disponíveis, com que tempo, em que condições esse ambiente é favorável, né? Ou, de repente, até, por exemplo, eu falo assim, porque eu não quero simplesmente trocar de carro, eu quero passar, por exemplo, por um Fiat Uno que eu tenho hoje para comprar uma BMW, alguma coisa. Só que isso é algo que é fora do meu orçamento. Então, ele está numa condição para além daquilo que as minhas posses podem, né? Então, tudo tem que considerar essa realidade. A partir dessa realidade é que eu vou fazer essas projeções no sentido de estar encaminhando elementos para pensar essa ação do ato de planejar, tá?
Então, o ato de planejar, ele faz parte da história do ser humano, pois implica no desejo de transformar sonhos em realidades, né? Então, o ato de planejar implica por meio de métodos, né, e meios, eu vou atingir aquilo que eu almejo, né? O Celso Vasconcelos, né, que é um grande teórico que discute a questão do planejamento, tem vários livros publicados, tem muitos vídeos na internet, tem artigos publicados também, e ele tem muito essa discussão que ele fala que a gente trabalha no campo das utopias, né? O que são essas utopias? Aquilo que é possível de ser realizado, né? Então, não é uma utopia vazia, é aquilo que você projeta, que você almeja, que vai se transformar em realidade a partir das condições pelas quais você tem disponível para viabilizar, né, a conquista desse sonho, né? Então, é um processo de busca entre meios e fins, entre recursos e objetivos, visando a melhor qualidade das atividades humanas, né? Então, assim, são os meios pelos quais a gente vai traçar alguns objetivos, né, no sentido de melhorar as atividades humanas, né? Então, quer dizer, tudo que você projeta é com o objetivo de transformar a realidade na qual você está inserido, né? Quer dizer, se tudo está em perfeito estado para a sua vida, quer dizer, se tudo está satisfatório, né? Não faz sentido você mudar essa realidade. Então, todo ato de planejar, ele só tem sentido para melhorar as condições nas quais, né, você está inserido, né? Então, essa melhora, ela requer elementos que vai considerar aquilo que você tem e aquilo que você almeja diante das condições objetivas que você tem, os meios e os fins pelos quais, os recursos também, pelos quais você tem para se chegar, para se melhorar essa atividade humana posteriormente, né? Então, por outro lado, planejar visa dar respostas a um problema, estabelecendo os fins que aponte a uma superação, de modo a atingir os objetivos previstos, pensando e prevendo necessariamente o futuro, né? É como se você estivesse nesse lugar que você ocupa, mas vislumbrando algo que pode acontecer, né? Posteriormente, né, que está prevendo, você está antevendo aquilo que vai acontecer, né? Obviamente, inclusive, uma das condições essenciais do planejamento é a ideia da flexibilidade, porque muitas vezes esse planejamento ele vai precisar sofrer mudanças durante o processo. De repente, você planeja uma coisa, né, e no meio da execução desse planejamento, alguma coisa não dá certo. Então, você precisa replanejar, rever essas ações de modo a que você possa atingir os objetivos de modo satisfatório, né? Então, sempre pensando em algo que vá trazer elementos para essa mudança da situação. Bom, é nortear a ação educativa, prever o seu acompanhamento e avaliar a sua ação, né? Então, em se pensando em um planejamento educacional, né, você vai dar um norte, um caminho pelo qual essa ação educativa ela vai passar, né? Você vai fazer o acompanhamento e avaliação de toda a ação educativa a ser desenvolvida na escola, né? Então, esses elementos, eles são muito importantes para você pensar a questão da dimensão da sua prática educativa, né? Então, o ato de planejar, ele é fulcral, ele é essencial na vida de qualquer pessoa, e principalmente no que diz respeito à atividade educativa, né? O papel do professor, do gestor escolar, do diretor, de todas as pessoas envolvidas no ambiente escolar, carecem desse ato de planejar,
né? E principalmente a atividade fim, que é o processo de ensino-aprendizagem, né? Ele tem que estar ligado nessa ação do ato de planejar, no sentido de trazer elementos que vai dar sustentação e segurança para que o professor possa executar a sua prática educativa, né? Obviamente que esse planejamento, como eu já falei, não é algo engessado, ele precisa ser executado e, se necessário, modificado de acordo com as necessidades, né, do que você está desenvolvendo, né? E, principalmente, né, é importante que se avalie esse planejamento, né? Porque essa avaliação vai fazer com que você veja aquilo que foi muito importante, mas que pode ser melhorado, aquilo que não foi tão bom e que precisa ser revisto, né? Aquilo que foi especial e que pode ser reproduzido, né? Então, tudo isso na prática educativa do professor, ele traz elementos para fazer essa orientação, esse norteamento aí da prática educativa, né? Por isso, ele é essencial, né? Então, vamos pensar um pouco, né? Vamos trazer um pouco aqui os autores para dizer o que eles pensam, né? O que eles dizem sobre o planejamento, né? Inicialmente, vamos trazer Paulo Freire, né? Que ele diz o seguinte, que todo planejamento educacional para qualquer sociedade tem de responder às marcas e aos valores dessa sociedade, né? Ou seja, você não planeja para algo que você não faz parte, né? Então, se eu estou inserida no meio social, se eu estou inserida numa comunidade, o planejamento ele tem que traduzir tudo aquilo que eu vivencio, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que faz parte inerente da minha prática educativa. Então, é para a minha sociedade, não outra, né? Então, assim, por isso que é muito estranho, muitas vezes, a gente... você não acredita muito naquele planejamento que ele por exemplo, passa de uma escola para outra, me empresta o seu planejamento, que as nossas turmas são mais ou menos do mesmo jeito, e eu posso seguir da mesma forma, né? Então, isso, ele demonstra a questão da falta de empatia com aquilo que você está vivenciando, né? Então, esse planejamento, ele tem que haver com aquilo que eu estou vivendo, com os meus valores, né, com o meio no qual eu estou inserida, né? Em cada sociedade, ela tem a sua especificidade, a sua identidade, né? Então, só assim é que pode funcionar o processo educativo, que ora como força estabilizadora, ora como força de mudança. Partindo desse pressuposto, a gente pode entender que esse processo educativo, através do ato de planejar, ele vai estar reforçando algo que já existe, né? Ou também imprimindo um fator de mudança e de transformação daquela sociedade, daquele meio, né? Obviamente, inclusive até tomando Paulo Freire como referência, nós sabemos que todo ato de planejar, toda ação, né, de planejar, todo projeto político-pedagógico é uma ação política, é uma ação transformadora da realidade, ela visa conscientizar os sujeitos, né, da condição na qual eles estão inseridos e para que eles vão estar desenvolvendo uma prática para melhorar cada vez mais aquilo que eles vivenciam, né? Vivenciar o ato de educar, vivenciar o ato de ensinar, né, e de aprender, vivenciar no que diz respeito às condições de trabalho de cada um dos indivíduos, né, requerendo melhores condições de trabalho. Então, quer dizer, tudo isso está envolvido em uma prática que deve ser transformadora dessa realidade, né? Às vezes, preservando determinadas formas de cultura, outras interferindo no processo histórico instrumental, né? Então, é o que eu acabei de fazer, de dizer que muitas vezes, né, esse ato de planejar, ele vai ser elemento de transformação desse processo histórico, né, que nós estamos inseridos, né? Um ato político, um ato
que reverencia a necessidade de transformação do meio social, né? Por outro lado, né, José Carlos Libânio, que também é uma outra grande referência, que discute sobre a questão mesmo da organização e funcionamento da escola, né, traz muito, né, uma grande referência em nível nacional, e também que discute a questão mesmo do planejamento. Ele vem dizer que a ação de planejar não se reduz ao simples preenchimento de formulários para controle administrativo. Antes, a atividade consciente da previsão das ações político-pedagógicas, né? Então, isso aqui, gente, é muito importante, né? É muito importante saber que o ato de planejar, ele não deve se restringir simplesmente ao cumprimento de uma norma, de cumprimento de uma tarefa, né? Entregar para o supervisor que requereu aquele planejamento, né? Ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser uma previsão, algo que vai antecipar todas as ações político-pedagógicas que eu vou executar, né, na minha prática educativa, né? Seja como professor, seja como gestor, seja como coordenador pedagógico, seja como auxiliar, né, da escola, quer dizer, qualquer que seja o papel que eu ocupe na escola, é fundamental que esse ato, né, ele tenha como previsão